Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André com mais uma videoaula de matemática, tá? Hoje o tema é conjunto dos números racionais, tá? Então nós vamos ler conforme for necessário, o professor vai parando e explicando, ok? Então vamos lá. Conjunto dos números racionais. Pertence ao conjunto dos números racionais qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros, tá? Então, olha aqui, dois números inteiros, né? 2 dividido por 5, né? Que é a mesma coisa que 2 quintos. 2 dividido por 5 é igual a 0,4, tá? Ó, 35 dividido por 3, 35 terços. 35 dividido por 3, tá? 11,666. 8 dividido por 100, né? 8 centésimos, colocando, dividindo aí, vai dar 0,08, certo? Então, toda vez que a gente tiver uma fração, tá? Com números inteiros, a gente vai também estar falando dos números racionais, tá? Além das frações, o conjunto dos números racionais engloba o conjunto dos inteiros, né? Tá? Que são os números, né? Incluindo esses números naturais. Os números decimais finitos, né, que tem fim, por exemplo, 45,236, e os números decimais infinitos periódicos, né, que são aqueles que repetem uma sequência de algarismo da parte decimal infinitamente, tá? Então aqui, ó, os exemplos, como 1,33323, 0,232323, tá? Aqui 1,5888, tá? Que chamados também de dízimas periódicas, certo? Então vamos olhar aqui esse desenho. Deixa eu subir um pouquinho. Esse desenho dá pra gente entender quais são, né, os números realmente, os números racionais. Então aqui nós temos os números naturais, tá, aqui dentro, que estão contidos nos números inteiros, ó, que são os positivos e negativos, tá? E os números inteiros estão contidos nos números racionais, tá? Aqui também nós temos as frações positivas e negativas, né? Os números decimais finitos e infinitos, positivos e negativos, tá? Então, quando a gente fala de números racionais, nós estamos falando de todos esses números aqui, certo? A letra Q maiúscula é a representação do conjunto dos números racionais. Então, toda vez que vocês verem o Q, tá, grande, vocês vão perceber que estaremos falando desse tipo de número, certo? Então, agora aqui vamos para comparação de números racionais. Para comparar os números racionais, podemos dispô-los em uma reta numérica. Veja um exemplo. Tá, então, aqui o número, toda vez que ele tiver cada vez mais para a direita, ele vai ser maior, tá? Toda vez que está para a direita, ele vai ser maior. Percebam isso, tá? Então aqui, ó, nós vamos ver a comparação desses números aqui, ó, tá? Ó, por isso que eles estão da mesma cor, tá? Esses daqui e esses daqui, tá? Depois nós vamos voltar aqui na reta para poder ver. Ó, para comparar os números racionais, podemos utilizar os sinais de maior e menor, ou considerar o sucessor e o antecessor de um número, tá? Então, se a gente for ver aqui, né, o maior é o mais 3, né, e o menor é o menos 3 aqui, ó, né? Então, vamos lá. Acompanhe a seguir alguns exemplos de comparação de números racionais, tá? Então, nós vamos ver os exemplos e vamos voltando aqui na reta para a gente poder ver. Então, aqui é o exemplo 1. Determine o maior número entre menos 2,5, desculpa, e mais 0,8. Então, olha lá. Resposta. Pela reta numérica da imagem acima, sabemos que o mais 0,8 é maior que o menos 2,5, tá? Então, olha lá. O 0,8 está mais para a direita, então ele é maior que o menos 2,5, tá? Caso não tivéssemos o desenho dessa reta, determinaríamos o maior número observando os sinais, pois o menor número sempre será o negativo, tá? Então, conclui-se então que
0,8 é maior que menos 2,5, tá? Então, gente, né? Então, aqui percebe, ó, todo número, se tiver um positivo e um negativo, o negativo sempre vai ser menor, certo? Então, aqui, exemplo 2. Qual número racional é maior? Menos 3,5 ou menos 1,5? Resposta. Por causa da reta numérica representada anteriormente, sabemos que a maior fração entre as duas é menos 1,5. Então, vamos voltar lá para a gente ver. Ó, menos 1,5, ó, ele está mais para a direita. Então, ele vai ser maior, tá? Que o menos 3,5, tá? Então, aqui, ó, a gente pode comparar porque eles têm o mesmo denominador. Vamos voltar lá para a gente ver isso, tá? Então, olha só. Caso não tivéssemos a reta numérica, descobriríamos a maior fração comparando o valor dos numeradores, tá? Então, observe que menos 3 é o numerador da fração, ó, menos 3,5. E menos 1 é o numerador da fração, menos 1,5. Então, como o menos 1 está mais próximo de zero, então ele é maior em relação a menos 3. Por esse motivo, temos que a fração menos 1,5 é maior que menos 3,5. Ou seja, menos 1,5 maior que menos 3,5, né? Então, vamos supor, gente, que a gente tivesse 1,5 e 3,5, tá? Então, lógico que o 3,5 é maior que o 1,5, porque, né, é positivo e o número 3 é maior que o 1. Mas aqui nesse caso, como eles são negativos, né, o número menor negativo ele vai ser sempre maior, porque ele vai estar mais próximo do zero, certo? Então, vamos ver agora o próximo aqui, exemplo. Determine o maior número entre mais 5 terços e mais 11 quartos. Veja que aqui a gente tem denominadores diferentes, tá? Quando a gente tem denominador diferente, o que a gente tem que fazer? Né? Se a gente quiser fazer uma comparação, a gente tem que tirar o MMC deles, ó. Então, ó, ao olharmos para a imagem da reta numérica representada anteriormente, sabemos que o mais 11 quartos é maior que mais 5 terços. Vamos voltar lá para a gente ver. Ó, o mais 11 quartos, tá? Ele é maior que o mais 5 terços, ó, tá? A gente perceber porque ele está mais para a direita, o mais 11 quartos, certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Caso não tivéssemos a reta, descobriríamos isso realizando a redução de ambas as frações para o mesmo denominador, tá? Fazendo o MMC, gente, tá? Acompanhe como podemos fazer isso, ó. Vamos pegar os denominadores 3 e 4 e tirar o MMC, ó. Inicialmente fazemos o mínimo múltiplo comum, o MMC, dos números 3 e 4, tá? Então, olha lá, 3, 4 por 2, tá? Vai ficar 3 e 2. Dá por 2? Continua por 2, tá? Aí vai ficar 3 e 1. Aí por 2 não dá mais. Dá por 3? Dá. Aí vai ficar 1 e 1. Aí acabou, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, ó. O MMC de 3 e 4 é 12, tá? Agora a gente vai fazer aquele processo, ó. Agora devemos dividir o 12 pelo denominador e multiplicar pelo numerador das duas frações. Então, vamos lá. Ó, primeira fração, mais 5 terços. Dividindo 12 por 3, ó, que é o denominador, vai ser 4. Multiplicando o 4 por 5, tá? Nós vamos ter o 20. Então, vai ficar mais 20 dozeavos, tá? E fazendo a mesma coisa com 11 quartos, ó, tá? Dividindo 12 por 4, ó. O 12 por 4 aqui, que é o denominador, vai dar 3. Aí eu multiplicando pelo numerador vai dar 11. Isso vai resultar em 33. Então vai ficar mais 33 sobre 12. Ó. Percebam, gente, que agora, ó, tá vendo? Os denominadores são iguais. Então dá pra gente saber qual fração é maior, né? Então, ó, mais 33 é maior aqui, ó, tá? Então a fração maior é 11 quartos, tá? Ó. Para sabermos qual é a maior fração, devemos comparar os numeradores, 33 e 20. Ao compará-los, constatamos que o 33 é maior que 20. Então, 33 dozeavos maior que 20 dozeavos, comprovando que 11 quartos é maior que 5 terços, certo? Então, outra maneira de fazermos é dividindo o numerador pelo denominador.
veja, tá? Então olha aqui, não é uma divisão aqui? A gente já tinha visto lá anteriormente. Então, 5 terços é a mesma coisa que 5 dividido por 3. Então, dividindo 5 por 3, eu vou ter 1,666 aqui, uma dízima, tá? E o 11 quartos, se eu dividir 11 por 4, vai dar 2,75, sendo que 2,75 é maior que 1,666, né? Comprovando também que o 11 quartos é maior que o 5 terços, ok? Então agora, com essa videoaula, vocês vão fazer as atividades na plataforma, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Muito obrigado por ter assistido, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau, gente.